Cara, tu tava contando aqui um pouco da tua trajetória antes da gente começar, mas assim, o que me chamou a atenção é que tu falou que ficou 2 anos na Itália. 2 anos na Itália e 6 em Portugal. Então, o de Portugal eu sabia, mas o da Itália eu não sabia, não. O da Itália foi na TV Cabo. Como é que é tu falava lá em italiano? Bom, algumas coisas eu falava em italiano, algumas coisas tinha uma pessoa que trabalhava comigo, me traduzia e acabava virando humor, né? Porque o que eu não sabia de italiano, eles me corrigiam, né? Fala Giovanni, João, João, lá se fala com a voz aberta, né? João, ou Giovanni, né? Às vezes Giovanni, às vezes João. Então, quando eu fazia brincadeira, ia lá, tradire ou não tradire. E foi muito engraçado que a primeira vez que eu fui lá fazer, e teve uma reunião, e eu tive que conversar com um arcebispo de lá, tudo, por causa da teste de fidelidade, pô, o Vaticano do lado, né, meu? Então era meio complicado, tal, então eu tinha que fazer um bom papo, explicar que a coisa não era muito preocupante, porque o negócio de traição, porque a igreja, queira ou não, tem uma influência muito forte na Itália, né? A igreja católica. Então, mas eu fui levando na boa, falei que era devoto, e sou mesmo, de Nossa Senhora de Fátima, e eu fui batizado de Nossa Senhora da Aparecida, e que depois virou um tal... Tanto que essa história virou que eu fui entrevistar o Andrea Bocelli, inclusive eu fui... Foi. O Andrea foi um cara generosíssimo comigo, essa história é muito legal. E aí, tá até no meu Instagram, tá aí no YouTube, a entrevista que eu fiz com o Andrea Bocelli. Eu fui o primeiro brasileiro a conversar com o Andrea Bocelli na casa dele, ser recebido na casa dele, né? E ele me recebeu na casa dele, entrevistei, foi muito querido, falou, João, falar em português, não falar italiano, né? Eu compreendo tudo que fala. Aí eu comecei a falar com ele em português, ele responde alguma coisa em italiano, em português, aí eu fui traduzindo o que ele para o telespectador, para o Brasil e tal, e foi muito legal. Então, eu fiquei 6 anos em Portugal e 2 da Itália, foi maravilhoso, porque eu conquistei muitos amigos em pouco tempo, né? Tanto que os lugares que eu passo férias da minha vida, quando eu fico mais na Itália até, né? Passo Portugal sempre, mas os dias que eu fico é mais na Itália. E porque foi uma coisa muito... Porque a Itália tem uma situação da seguinte forma. O português, você vai falar em Portugal, você vai trabalhar em Portugal. Chegou em Portugal, você pensa que fala português, não fala. Eu imagino, Não cara. fala. É muito mais fácil você aprender um idioma, porque você vai focar para aprender o idioma. Vai falar italiano, você tem que estudar para aprender e falar. Então você se dedica. Você vai falar português, você fala, pô, para quê? Fala português, chega lá, as palavras são completamente diferentes. Xícara é chave. Drogaria é loja de ferragem. Tô falando sério. Loja de ferragem? Loja de ferragem. Outra coisa, lá é farmácia. Farmácia. Né? Por exemplo, uma palavra sítio. Sítio é local, né? Para nós, sítio é uma chacrinha. Sim. Né? Porque o português ele fala a língua latina, que tanto na Itália também é sítio, né? Como na Espanha é sítio também. E tem outras coisas que você pensa que fala o idioma não fala. E aí né? tu chega lá... Rabo, por exemplo. Rabo, né? Então, tem uma história que eu conto sempre, que o cara chegou para mim e falou, Sou Kleber, eu preciso tomar uma pica no rabo. Eu falei, pô, vai. Não tem problema. Quem sou eu, né? Fica à vontade. Fica à vontade. Não, só preciso de um quarto de hora. Um quarto de hora é 15 minutos. Falei, quer ficar meia hora? Fica 40, 50 minutos. Quer ficar o dia lá. Falei, aí eu chamei o produtor. Precisa saber se a pica aguenta. A pica aguenta, né? Exatamente, picar. o problema é dele. Né? Aí eu falei, não, Sr. Kleber, um quarto de hora é o suficiente para eu tomar minha pica no rabo. Falei, tudo bem. O rabo é seu, faz o que quer. Aí eu chamei o produtor, o chefe da produção de Portugal, lá, o Pedro Cardoso, que não é o nosso ator Pedro Cardoso. Eu quero o produtor lá. Eu falei, o cara tá de sacanagem comigo. Eu sou brasileiro, mas não sou idiota, porra. O cara vem me zoar aqui, pô, falou que precisava tomar uma pica no rabo. Eu fiquei muito puto. O cara, pô, qual é a dele? Aí ele falou, não, João, pô, o cara deve estar constipado e vai tomar uma injeção. Como vocês falam, injeção, aqui é pica, né? E o rabo é bunda. Eu falei, pô, mas tudo bem, então desculpa, tal, não sei o quê. Isso tudo bem, passou. Pior, eu estou apresentando o programa, falo, o teste de fidelidade. Senhor Pedro, pode entrar? Eu não me lembro se o cara chamava Pedro. Falei, senhor Pedro, pode entrar. O senhor faz o quê, senhor? Eu sou atendente de mesa. Que bacana, atendente de mesa. E o senhor, no fim de semana, o senhor faz bico? Eu falei assim, ele falou, não, senhor, pelo amor de Deus, pá, não faço não. Mas eu falei, eu já fiz. Quantas vezes, quando eu comecei a minha carreira, eu fazia muito bico. Fazia bico ali, fazia bico lá, tal. O senhor não faz bico? O senhor pode fazer, mas eu não faço. Pá. E a plateia ria. Mas qual é o problema de fazer bico? Qual é o problema? Eu falei, eu estou dizendo que eu não faço, pá. E o cara começou a ficar puto comigo, a plateia rindo. Eu falei, pô, chamei o que é? Ô, João,
Voz lá chama boquete. Aqui bico é boquete. Aqui fazer um bico pra vocês é biscate. Então, pra eles é biscate. Eu falei, então não diga biscate no Brasil, cara. Olha que puta zona, meu.